Olá, boa noite. Mais um De Bem com você começando para a gente falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. O nosso tema hoje é um problema de saúde pública que, a princípio, não fazemos uma ligação entre eles. Eu estou falando sobre obesidade e desnutrição. Então, se você quer entender melhor qual é essa relação entre um e outro, fique ligado. A desnutrição era um problema que afetava e preocupava as autoridades de saúde no Brasil. Mas, de uns anos para cá, a situação se agravou porque a obesidade já é uma realidade no país. Mais da metade da população adulta está com excesso de peso. O que acontece é um alto consumo de calorias com uma ingestão de uma pequena quantidade e variedade de nutrientes. Isso pode fazer com que a pessoa venha desenvolver uma obesidade com carência nutricional. E quem vai conversar conosco para entendermos como isso tudo funciona são o gastroenterologista Mauro Giacomi e a nutricionista Caroline Possato. Você é sempre nosso convidado para deixar o bate-papo ainda mais completo. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 31 99642 8473. Lembre-se de colocar o seu nome e de onde você está mandando a mensagem, ok? Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de saber, dos dois, vou começar pelo Dr. Mauro, por que tem aumentado cada vez mais a obesidade e também a desnutrição? Bom, Ana, o que temos observado, né, nos últimos anos é que essas duas patologias elas têm ocorrido frequentemente mesmo na mesma população, tá certo? E existem pessoas que, além de apresentar obesidade, elas demonstram ter carência de nutrientes, ou seja, tendo um excesso de peso e não tendo uma saúde adequada. Por outro lado, a OMS tem demonstrado que populações da África e da Ásia, na mesma população, os adultos estão enfrentando obesidade e as crianças, às vezes da mesma família, estão enfrentando desnutrição proteico-calórica. Então, é um quadro que, em geral, está relacionado com os hábitos alimentares da era moderna, principalmente pela utilização de alimentos ultraprocessados. E essas crianças com essa deficiência nutricional, como que é a questão de peso delas, de acordo com essa pesquisa, ou não é falado? Não, em geral, essas crianças elas têm baixo crescimento, né? Então, além do peso estar baixo, elas têm baixo crescimento, o desenvolvimento delas também é reduzido, porque nós sabemos que nessa fase inicial da vida é muito importante a variedade de alimentos, né? Então, quando a dieta é ultraprocessada, em geral, ela tem muito farináceo, muito carboidrato, excesso de sódio, mas não tem muitas vezes as vitaminas e cofatores que a criança precisa para o desenvolvimento, né? Então elas acabam com repercussões no peso, na estatura e também no desenvolvimento neurológico, psicossocial, etc. Caroline, e isso acontece até de uma forma assim inocente por parte dos pais, igual o doutor falou, farináceos. É muito comum assim, imaginar, meu filho tem que tomar leite, aí mistura o leite com esse ou com aquele produto. Começa por aí de uma forma imperceptível? É difícil dizer se é imperceptível, porque hoje a oferta desse tipo de alimento ela é muito vasta, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente não encontra mais esse tipo de alimentos ultraprocessados, como o Dr. Mauro falou, só em supermercado. Você vai numa drogaria comprar um medicamento e você acaba saindo de lá com um pacotinho de biscoito que seu filho pediu. Então, ou seja, a oferta hoje ela é muito grande desses alimentos. Eles são atrativos, né? São coloridos e é o que a gente chama de caloria vazia, né? Porque eles são muito ricos em carboidratos, né? Em açúcares, amido, esses produtos ultraprocessados e pela atração. E não só física, como com custo também. Muitos alimentos desses são mais baratos que produtos que a pessoa consome na feira. Então, ela acaba priorizando aquilo ali, né? Talvez sem querer, ou falta de informação,
ou pela educação que ela teve, nutricional, né? São vários fatores. E não só pelo custo, tem a questão da praticidade, né, gente? É muito mais prático uma mãe, talvez, mandar um biscoitinho para o filho na escola do que preparar um lanche, né? Eu vejo isso muito no dia a dia do consultório. Cada vez menos frequente a mãe ir para a cozinha, preparar o alimento, ou mesmo contratar alguém. Cada vez mais a gente tem terceirizado isso e consumido produtos processados, né? Os prontos. Que é a dieta da era moderna, né? Então, a vida do pai e da mãe é corrida, né? E assim torna-se a vida dos filhos. E a mesma coisa com a dieta. Então, os filhos são espelho da dieta da família, né? E o que acontece é que a repercussão para as crianças é muito maior, né? Sim. Hoje as crianças estão vivendo já a segunda, terceira geração que experimentou e usou esses ultraprocessados, né? Nós adultos que tivemos isso aí em torno de 40 anos atrás, já estamos tendo uma consciência que isso nos afetou e tentamos não passar isso para os filhos, né? Tentando já melhorar um pouco a dieta deles, né? Mas em uma fase aí, cerca de 20 anos atrás, pelo contrário, pensava-se que as vitaminas, assim, os alimentos de potinho e de pacotinho, eles eram até melhores do que aquela dieta natural. E hoje a gente já sabe que não é bem assim. É melhor o alimento natural que seja preparado e, de preferência, ele seja bem balanceado em porções, tanto em quantidade quanto na variedade de alimentos, né? Ou seja, proteína, grãos, cereais, um pouco de carboidrato, uma gordura de boa qualidade, mas tudo em pequenas quantidades e balanceado. Dessa maneira, em geral, as crianças vão ter um desenvolvimento melhor, né? Uma qualidade de saúde e vida melhor. Existe uma coisa que não é só com criança que acontece, com a gente também. Principalmente por causa das propagandas. É muito comum chegar ao supermercado e ter um biscoito que dizem que é um biscoito integral. Mas no final das contas, às vezes, só a farinha que é integral ali, né? Mas o biscoito Os cookies, né? Exatamente. Muitas mães mandam cookies para a escola. Nós mesmos, no trabalho, a gente vai levar um lanchinho. Aí a gente escuta muito isso, né? Mas não é saudável? A gente uma escuta muito isso, mas isso é saudável, isso não é? A gente tende a caracterizar o alimento como positivo e negativo. Claro que existe isso, né? O ultraprocessado, processado, minimamente processado. Mas entender que quanto mais variada for sua alimentação e mais a gente voltar para a nossa cozinha e fazer os alimentos, voltar à época dos nossos avós, cozinhar. A gente não faz isso mais, né? E é muito difícil ver uma família hoje que almoça e janta. O almoço, às vezes, é substituído por lanche e refeição noturna acabou, é um lanche, né? Doutor, o que o senhor tem visto no consultório? Isso é reflexo, então, desse estilo de vida? Completamente? Hoje, a obesidade é considerada uma epidemia mundial, né? Então, o consultório da gente reflete mais ou menos isso, né? Então, e é muito comum, como a obesidade é uma doença multifatorial, as pessoas procurarem o médico que trabalha com obesidade ou qualquer profissional que é voltado para essa área, procurando uma solução mágica, né? E normalmente ela pensa que existe uma solução só. Então, lógico que uma doença multifatorial ela tem que ser tratada de várias maneiras. Então, o profissional tem que identificar qual o problema daquela pessoa, né? E normalmente existem mais de um problema, alguns relacionados assim a fatores pessoais e outros relacionados ao estilo de vida. E dessa maneira procurar várias soluções e procurar ajudar, uma vez que é muito difícil a pessoa, não é que não acontece, mas sozinha conseguir solucionar esse problema que tem mil, digamos assim, interfaces que tem que ser cuidadas, né? O senhor falou da questão nutricional e estilo de vida. A gente pode dizer que a obesidade é uma doença hereditária ou ela tem esse fator social ou as duas coisas? Em geral, as duas coisas. A hereditariedade, ela está bem, assim, presente em algumas famílias, tá? Mas também não podemos dissociar que nessas mesmas famílias os hábitos são deletérios, ou seja, não são bons, né? Então, em geral, tá?
a hereditariedade não deve condenar a pessoa, seja se meu pai, se minha avó, se meus tios, se meus primos são, minha irmã é obesa, eu não tenho que ser obeso, não é só ligado à genética, não vamos nos condenar. Então, em geral, tem outros fatores implicados e se você tem a chance genética de ser obeso, você vai cuidar dos outros fatores que também estão envolvidos no processo daquele paciente. Uhum. E começar com esse cuidado da alimentação desde a gestação, né? Sim. Genética não é destino, né, doutor? Exatamente. A gente pode mudar, mas o que a gente tem visto aí, as tendências das pesquisas, mostrando que o ambiente é um dos fatores principais para essa mudança de comportamento. As pessoas cada vez estão comendo, seja na gestação, na infância, né? Isso é uma coisa que vem geralmente de casa. Né? O comer na forma automática, sem prestar atenção àquilo que você está fazendo, né? Então, não é só também a exposição, são vários gatilhos que fazem a gente comer de uma forma automática. A exposição ao alimento, que é atrativo, os ultraprocessados, mas eu estar estressado também, ou eu dormir mal, ou seja, tudo isso que a gente vive hoje, ele contribui para essa questão do peso e, se associado à genética, pode piorar o quadro, né? Uhum. Tem várias pesquisas que mostram que se os pais são obesos, a chance dessa criança, filho desses pais, ser obesa é muito grande. Se não me engano, 80%. Se um dos pais é obeso, o outro não, a chance cai para metade. E tem uma pesquisa que mostra, já viu essa pesquisa? E se nem o pai nem a mãe tiverem obesidade, a criança tem só 10% de chance de desenvolver a obesidade. Ou seja, né, tá falando aí, mesmo você tendo o fenótipo para desenvolver a obesidade, o ambiente é o que mais expressa contra isso, né, digamos assim. Tá certo. Eu vou continuar esse papo, vamos voltar nesse gancho daqui a pouquinho. De Bem com Você vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta e continua falando sobre esse assunto.